Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Nielsen Mackenzie. Depois você me corrige se eu tiver falado errado o seu nome, hein, Nielsen, que foi aprovado no 25º exame da OAB. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, qual a sua idade, se você já concluiu a sua graduação. Olá, muito bom dia a todos, bom dia. Eu me chamo Nielsen Mackenzie, tenho 32 anos e sim, eu já concluí esse semestre passado a minha graduação. E foi a sua primeira experiência ou você já tinha feito o exame de ordem em outras oportunidades? Essa foi a minha primeira experiência, né? Foi o primeiro exame que eu fiz e com a ajuda da estratégia eu consegui lograr êxito e passar de prima, como se fala, né? De primeira. Justamente passar de primeira, né? A gente sabe que não é algo fora do normal, mas também não é algo muito comum, né? Então, como foi a sua sensação na hora que você viu que tinha dado certo, que na sua primeira tentativa você já havia alcançado a aprovação? Nesse dia eu tinha resolvido sair com minha esposa, a gente saiu para se aliviava um pouco aquela tensão da espera do resultado, né? E eu soube, na realidade, pelos meus amigos. Quando eu liguei meu celular, eu disse, vou tentar ver aqui se eu fui aprovado. Quando eu liguei meu celular, já tinham vários amigos meus dizendo, me dando os parabéns. E, assim, inicialmente a gente fica meio sem querer acreditar até olhar a lista e realmente ver o nome. Foi isso que eu fiz logo depois, né? Uma sensação maravilhosa, foi algo assim que dá muito prazer você ter estudado, você ter se esforçado e ter conseguido passar nessa prova. Seus colegas de faculdade, aqueles que formaram junto com você, também tentaram esse exame, passaram, não passaram? Como foi a experiência aí das pessoas que formaram com você? Sim, inclusive alguns colegas meus fizeram até antes de terminar a graduação e alguns fizeram também juntamente comigo, né? Eu soube que alguns passaram, outros infelizmente ainda não passaram, mas com certeza logo logo serão aprovados. E até uma curiosidade, você comentou de alguns que tentaram fazer antes mesmo de concluir a graduação, né? E por que você esperou terminar a graduação para tentar o exame? Foi para enrolado aí com o TCC, com a conclusão do trabalho de curso, preferiu esperar, ou teve outros motivos aí que fizessem com que você aguardasse um pouco? Na realidade, foram uma série de motivos. Esses dos quais você já citou, né, como estágio, eu tinha estágio, tinha a monografia, o TCC para fazer, e ficou muito puxado para mim por causa também do meu horário de trabalho, né? Meu horário de trabalho não é convencional, eu trabalho durante toda a madrugada, então ficou muito pesado para mim. Então eu disse, olha, eu vou fazer depois que eu concluir, porque eu vou ter mais tempo para estudar, porque eu vou ter mais tempo para poder me dedicar. E foi isso que eu fiz, e graças a Deus eu consegui, né, lograr êxito. Falando em tempo para se dedicar, né? A gente sabe que a preparação para o exame de ordem é durante toda a faculdade, mas exclusivamente para o exame foi quanto tempo aí de estudo, quanto tempo de preparação? Eu diria que foi mais ou menos uns 2 meses, né, de preparação para a primeira fase. Eu consegui me dedicar, né, bastante nesses 2 meses para poder fazer essa primeira fase. E a partir do momento que eu fui aprovado na primeira fase, eu já encabecei logo os estudos, né, para poder fazer a segunda fase. Então, foi todo esse tempo, esse lapso de tempo que eu levei na minha preparação. Você comentou, né, que trabalha aí de madrugada, precisa conciliar o trabalho com os estudos para o exame da ordem, e como ficou a questão da vida social? Você é daqueles que acredita que é preciso, né, para distrair um pouquinho, como uma válvula de escape, ou você abriu mão disso também, acreditando que todo o tempo era o tempo para estudar para o exame e vida social agora, né, pós-aprovação? Na realidade, eu sempre eu consegui adequar as rotinas. Não sou aquela pessoa, não fui durante a preparação aquela pessoa que se dedicava 100%. Eu sempre saía com minha esposa, sempre saía com minha família. Então, eu conseguia
fazer esse intercâmbio, vamos dizer assim. Conseguia estudar, né, me dedicava tempo suficiente e também me dedicava tempo para a minha família. Não fui exclusivamente só estudo. Consegui muito bem nesse tempo. Que materiais você utilizou durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, material da faculdade? Qual foi o método que você mais se adequou para a sua preparação e principalmente na primeira fase? Na primeira fase, até interessante que eu ganhei um curso grátis, né, com material com videoaulas, com material com PDF, mas eu procurei também, né, ler muitos resumos para a gente relembrando algumas matérias que ficaram lá para o início do curso. Eu peguei muitos resumos, muitos PDF, muitas videoaulas, inclusive do Estratégia, as aulas que eles davam grátis, eu sempre que podia, eu estava assistindo, que era para relembrar, que era para poder fixar algum conteúdo que eu já tinha conhecimento, mas precisava daquele incentivo, daquele algo a mais. E como que você conheceu a Estratégia Concursos? Eu conheci mais através do YouTube. Nesse momento de preparação de concursos públicos, eu sempre ouvia falar. Inclusive, foi minha esposa que me incentivou a contratar o Estratégia. Ela disse, olha, faz Estratégia, que o Estratégia é muito bom. Aí eu acreditei nela e, graças a Deus, né, estou aqui aprovado. Sem dúvida nenhuma, principalmente para a primeira fase, né? A maior dificuldade é a quantidade de disciplina que precisa ser estudada. Óbvio que ninguém dá conta, né, de rever toda a disciplina que pode cair no exame de ordem. Então, mais ou menos quantas horas por dia aí você estudava, né? Você estudava uma matéria até se esgotar. Qual foi o seu critério na hora de decidir o que você ia estudar e aquilo que você ia preferir, né? Não estudar tanto porque não iria dar tempo. Então, como que foi a sua preparação propriamente dita na primeira fase? Na primeira fase, eu procurei identificar aquelas matérias das quais eu já tinha um bom conhecimento e essas matérias eu estudei menos. Aquelas que eu tinha um pouco mais de dificuldade, essas eu resolvi estudar um pouco mais. E acho que uma das matérias fundamentais para a primeira fase é o Código de Ética, é o Estatuto. Então, essa daí foi a que eu mais me dediquei durante a preparação. Eu tirava, por exemplo, 1 hora, 2 horas, somente estudando o Código de Ética, o Estatuto da Advocacia. Essas foram as matérias que eu mais me dedicava, né? O Código de Ética, o Direito do Trabalho, que é uma matéria que eu não sou muito chegado, Direitos Humanos, o ECA, todas essas matérias que eu sempre senti um pouco de dificuldade na graduação, com elas eu estudei um pouco mais para poder ser aprovado. No total, aí dava mais ou menos 3 horas de estudo por dia. Olha, eu nunca fui assim de medir, porque às vezes era quando dava. Quando dava um tempo, eu tinha 1 hora, 2 horas. Às vezes, quando eu tinha um tempo livre também no serviço, eu aproveitava, né, no horário que eu tinha vago, aproveitava para dar uma estudada, dar uma lida, assistir alguns vídeos também. Então, assim, eu diria que umas 2 horas diárias foi essa minha preparação. A semana que antecede a prova, né, costuma ser uma fase meio complicada. É óbvio que você não conseguiu dar conta de tudo, então fica aquele receio se o que estudou foi suficiente, não foi, né? E na segunda fase também, uma certa insegurança, será que vai dar certo? Como que você levou a sua última semana de estudo antes da prova e o véspera de prova também para você? Foi dia de revisão, dia de descanso? Nas últimas semanas, eu procurei, na penúltima semana, melhor dizendo, eu procurei intensivar, né? Eu fiz um intensivo, eu lia mais, eu estudava mais. Quando foi na última semana, eu realmente maneirei, porque a cabeça já, muitas vezes, não consegue funcionar normalmente, porque você tem a aproximação da prova, você já tem aquele certo nervosismo, aquela apreensão, Então, assim, no meu caso, melhor dizendo, eu resolvi relaxar mais.
né, saía mais, curtia um pouco mais a vida do que simplesmente estar estudando. E quando foi no dia da prova, eu sempre dava aquela olhadinha no material, só para desencargo de consciência. E para a segunda fase, qual a matéria que você optou e qual foi o seu critério na hora de decidir, né, a matéria que você escolheu para a segunda fase? Eu escolhi Direito Tributário, apesar de ter sido a última, a gente vê nos últimos anos da graduação, mas é uma matéria que eu me identifico bastante, gosto muito e pretendo até seguir carreira na área tributária. Então, por esses motivos, eu escolhi o Direito Tributário. E também, assim, são poucas peças para você estudar, acho que isso conta muito também, né? Mas, acima de tudo, é porque eu me identifico bastante com o direito tributário e pretendo seguir carreira na área tributária. Então, isso facilitou bastante o meu trabalho, né? Facilitou bastante meus estudos. Coincidentemente, o professor Rodrigo está aqui, né? Vai poder dar um oi, participar um pouquinho dessa entrevista. Achei que você ia falar também que escolheu porque gostou do professor, que o professor é gente boa, né? Foi então pela facilidade com as peças. Tudo bem, Ô, professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Agora eu vou dar o meu testemunho, o meu depoimento. O Nielsen, ele é um aluno exemplar. Ele produziu as peças, ele sempre estava em contato comigo no chat, tirava dúvidas. Então, acho que não tem outra fórmula, né? Vocês viram aí por parte dele a dedicação, o estudo, uma área que ele tem uma afinidade, gosta. E ele se dedicou, ele estudou, pegou nosso material, então sucesso na certa. Meus parabéns, Elias, está no caminho certo. Estava aqui do lado escutando a sua entrevista, você pretende seguir na área tributária. Diga sim, continue estudando, porque é isso. Você tem o talento, a semente foi plantada, foi aprovado na OAB, o primeiro mérito na área tributária, eu sei que outros virão. Parabéns, viu? Muito obrigado, professor. Eu aproveito para fazer um agradecimento também. Professor, sempre a gente mandava uma pergunta e o mais rápido possível ele respondia, sempre tirava as dúvidas, sempre estava lá disponível para me ajudar, no caso, e para ajudar aqueles que trilharam pelo caminho do estratégia, né, com o professor. Eu aprendi muito mais ainda daquilo que eu já sabia, né, e o professor teve um papel fundamental, porque através dele também eu consegui gostar mais ainda. Assim, na graduação, às vezes a gente tem algum professor, tem uma matéria até que a gente gosta, mas tem um professor que é meio chato e faz a gente, né, não querer continuar naquela matéria, mas não foi o caso com o professor, do qual eu faço esse agradecimento aqui desde já também. Ô, Nelson, muito obrigado pelo seu carinho. Olha, quando um aluno diz que gostou da disciplina, gostou do professor, acho que isso, para nós aqui desse lado, não é clichê, não é demagogia, isso é impagável. Assim, o sucesso de vocês é impagável. E aí eu só faço uma correção, não tive um papel fundamental, não. O papel fundamental foi seu. Eu sou um coadjuvante, o aluno que ele quer estudar, quer ser aprovado, isso depende dele. A gente ajuda, a gente mostra um caminho, mas se vocês não quiserem, se vocês não se empenharem, não acontece. Você está de parabéns mesmo. E muito obrigado aí pelas suas palavras muito carinhosas. Fico muito agradecido. Eu também, igualmente, professor. Então, acabando o momento rasgado cedo aqui, elogio para um lado, elogio para o outro, vamos à continuidade aqui ao nosso roteiro. É isso aí. Obrigada, professor. Tchau, tchau, Nelson. Sucesso. Um abraço, professor. E assim, falando agora, voltando aqui ao roteiro, né, da sua preparação, o que você apontaria de erros, se é que você considera que houve, e acertos que te levaram a essa aprovação, como você disse, de primeira? Olha, eu não tenho nada que eu considere errado na minha preparação. Às vezes a gente sempre fica assim, dizendo, se eu tivesse estudado um pouco mais, eu teria tido uma nota melhor, se eu tivesse estudado mais, eu teria acertado mais questões. Mas acredito que vai muito de cada um, de você entender o seu ritmo. Então, meu ritmo é esse, meu ritmo é mais devagar, meu ritmo é menos acelerado, e acredito que meu acerto foi ter estudado com bastante atenção, prestando atenção bastante em todas as aulas,
para tentar extrair o máximo de informação para levar para o dia da prova. E assim, eu que estou de fora, né, formei em jornalismo, mas tenho contato com pessoas da área de direito, que se formam em direito, a impressão de quem está de fora, que a gente tem, de quem estuda, né, para essa área, é que, de fato, o diploma, a formação, de fato, isso acontece, não quando pega o diploma, mas sim quando passa no exame de ordem. A gente sente que a pressão para ser aprovado no exame da OAB é muito grande, né? Então, o que você acha que foi mais difícil nessa sua caminhada com uma aprovação? Foi o estudo em si? Houve, de fato, essa pressão, seja uma pressão interna, seja uma pressão dos familiares, ou foi tranquilo aí a sua jornada? Eu não tive muita pressão de fora, né? A pressão maior foi a minha, interna, porque eu queria muito fechar esse ciclo. Terminei a graduação e queria muito fechar o ciclo da aprovação na OAB. Então, a maior cobrança foi minha, de que eu precisava passar, de que eu precisava estudar, de que eu precisava me esforçar para poder atingir esse objetivo, de fechar esse ciclo, que eu entendo como tem a parte da graduação e a parte agora para quem vai fazer a OAB, é um fechamento de ciclo. Então, assim, eu fechei o ciclo, concluí esse ciclo nesse momento e agora, a partir de então, segui carreira na área jurídica. Para a gente finalizar a nossa entrevista, o que você aconselha para quem está iniciando agora os seus estudos de preparação para o exame da OAB? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão nessa batalha, né, em busca da aprovação no exame da ordem. Acredito que, em primeiro lugar, você tem que acreditar bastante em Deus. Confiar bastante em Deus me fez lutar, me fez estudar mais, me fez me dedicar mais durante a graduação, durante a preparação para a OAB. E o que eu deixo para quem está se preparando é que você entenda o seu momento, você saiba das suas dificuldades, aquelas matérias que você tem dificuldade, aquelas matérias que você tem mais facilidade, e jamais desistir. Se você colocar isso como uma meta, você consegue. Não é uma prova difícil, não é algo de outro mundo. Necessita de esforço, necessita de dedicação, necessita de abnegação também. Então, se você conseguir reunir todo esse material, além dos materiais da aula, você vai, com certeza, ser aprovado no exame da OAB. Nilson, eu quero agradecer por você ter topado dar essa entrevista e, mais uma vez, aí, parabéns por essa conquista. Eu que agradeço, muito feliz pela estratégia ter surgido, vamos dizer, por assim dizer, na minha vida, que foi através dele, do estratégia, através do professor, que me orientou e eu segui o caminho. Eu que agradeço e desejo tudo de bom. A gente que agradece aqui a confiança, Nilson, que você está nos assistindo, você já sabe. Quiser mais informações sobre os próximos exames da OAB, é só acessar nosso site, estratégiaoab.com.br. Eu vejo você na próxima. Tchau!